Com a palavra, o professor Manuel Andrade Neto, que irá apresentar aí a forma que vocês vão fazer a divulgação. Boa tarde a todos. Nós vamos agora ouvir uma apresentação das atividades desenvolvidas pelo Programa de Educação em Células Cooperativas, através de 4 jovens estudantes do programa, que participam do programa. Vamos chamar agora o Raimundo Nonato, que vai fazer a primeira apresentação, uma apresentação geral, e depois nós chamaremos os demais. Oi. Excelentíssimo senhor deputado Arthur Bruno, presidindo essa mesa, em nome do qual saúdo a todos os presentes aqui na mesa, minhas senhoras, meus senhores, radiovintes da FM Assembleia e telespectadores da TV Assembleia. Hoje é um momento ímpar na história do Programa de Educação em Células Cooperativas, do PRESSE, é um momento ímpar na história do município de Pentecoste e um momento ímpar, em especial, às famílias aqui representadas de todo o Vale do Curu, Fortaleza e alguns municípios da região metropolitana. Vamos falar um pouco da história, 15 anos de história do Programa de Educação em Células Cooperativas. 15 anos promovendo o desenvolvimento local através da aprendizagem cooperativa e do protagonismo estudantil. Nós destacamos essas duas palavras, aprendizagem cooperativa e protagonismo estudantil, e iremos fazer muitas referências essa tarde a essas palavras. O PRESSE tem tido um lema nos últimos anos: educação pé no chão, lendo o presente e escrevendo o futuro. E essa foto ela é emblemática e ela representa um pouco das nossas ações. Representa o agricultor, que ao mesmo momento em que ele trabalha, ele também está estudando. Esse encontro da educação e do trabalho se deu e se dá cotidianamente dos nossos núcleos, nas nossas escolas populares cooperativas do PRESSE. Tudo começou no ano de 1994, aqui numa comunidade rural do município de Pentecoste, a aproximadamente 120 quilômetros de Fortaleza. Como as senhoras e os senhores podem observar, casas simples, de taipa, famílias simples, humildes. Na época, essa comunidade não tinha nem água e nem energia elétrica, mas aí, nessa terra áspera, terra bárbara, nasceu um sonho de um grupo de estudantes. 7 estudantes, oriundos da classe popular, filhos de agricultores, filhos de pescadores, o Norberto, o Francisco, o Antônio, o Carlos Roberto e os demais. Eles nutriram, instigados por um professor da UFC, aqui presente, o professor Manuel Andrade, os incentivou a estudarem. Mostrou para eles que, através da educação, o homem pode emancipar-se. E eles, acreditando nesses sonhos, construíram o primeiro grupo de estudos que nós denominamos no PRESSE de Célula Cooperativa de Educação. E ali, na comunidade de Cipó, nasceu em 94 a primeira célula de estudos cooperativos. Ali, nessa fotografia aqui, como os senhores podem ver, numa velha casa de fazer farinha, desativada. Como produtora de farinha, ela faliu, mas como nascia aí uma casa produtora do conhecimento. Os estudantes que moravam aos arredores ali da casa de fazer farinha, oriundos de 10 famílias diferentes, começaram a ir para esse ambiente e juntos estudarem, se alimentarem ali, ter uns momentos de descanso. Essa foto à esquerda ainda tem alguns rudimentos, prensa, tanque, instrumentos utilizados ainda na época para a fabricação de farinha de mandioca. Então, essa antiga casa de fazer farinha transformou-se numa residência estudantil, num espaço de educação mútua. Então, teríamos aí um primeiro embrião da aprendizagem cooperativa do PRESSE. Vamos falar um pouco agora dos nossos resultados. Então, em 96, nós tivemos o primeiro e emblemático resultado desse programa de educação em células cooperativas, que foi a aprovação do nosso primeiro estudante no vestibular de pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Esse estudante, ele tirou o primeiro lugar no vestibular para pedagogia. E as pessoas questionaram onde ele havia estudado, e ele relatava que havia estudado numa casa onde não tinha água nem energia e não tinha professor. Os estudantes compartilhavam um pouco do conhecimento que tinham,
E através da mútua cooperação, da aprendizagem cooperativa, ele conseguiu ingressar no tão concorrido vestibular da UFC no ano de 96. Em 98, já tínhamos 4 estudantes universitários, e esses estudantes fundaram uma ONG, denominada Projeto Educacional Coração de Estudante. Esse nome, Coração de Estudante, foi inspirado na música do Milton Nascimento. Essa foto que os senhores podem ver ao lado, alguns dos estudantes, no ano de 98, no restaurante universitário da UFC. Destacamos, nesse momento, a importância da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC no atendimento aos estudantes oriundos da zona rural do nosso estado. A Pró-Reitoria, através do programa de residência universitária, através do restaurante universitário e através de um programa de bolsas de assistência, tem dado uma ajuda significativa e substancial a esses estudantes oriundos do interior. Nos anos seguintes, de 96 a 2000, o programa já atendia mais de 30 estudantes das áreas rurais próximas ao Cipó. Começou no Cipó, só que as comunidades rurais vizinhas os estudantes começaram a observar que aqueles que estavam estudando na Casa de Fazer Farinha estavam conseguindo ingressar na universidade. Desses estudantes, 10 já haviam ingressado na UFC e moravam em Fortaleza, mas continuavam retornando aos finais de semana para o Cipó para dar continuidade ao programa. É interessante destacar esse fator no PRES. Os estudantes que ingressam na universidade, eles retornam ao final de semana para desenvolverem projetos em diversas áreas, nas suas respectivas comunidades. Então não há esse fenômeno do êxodo rural, contribuindo para a macrocefalia, esse crescimento desordenado das regiões periféricas de Fortaleza. Em 2000, o PRES faz uma parceria com o Centro de Educação de Jovens e Adultos de Itapipoca. É interessante destacar a importância desse centro para a história do PRES, porque esses 7 estudantes que as senhoras e os senhores observaram no início, eles estavam fora da faixa etária escolar. Eles se matriculavam no supletivo aqui em Fortaleza e tinham que vir fazer a prova em Fortaleza. Então, a parceria, essa foto aqui ao lado, foi uma reunião com o professor Pedro Jaime, diretor do SESI de Itapipoca, para selar essa parceria. E os professores, a partir de então, iam até o Cipó, aqui, como vocês podem ver, os estudantes realizando a prova no Cipó. Aqui alguns professores não precisavam mais se deslocar para Fortaleza. E esse movimento educacional que acontecia em Pentecoste, na zona rural, no campo, começou a chamar a atenção de alguns estudantes da cidade. Então tivemos a ida de um primeiro estudante para o Cipó. Depois, em 2001, outros 5 estudantes da sede do município também vão para o Cipó e alguns desses são aprovados na UFC. No Cipó, não tínhamos salas de aula bem estruturadas, com ar-condicionado, com professores com formações específicas em licenciaturas. Tínhamos simplesmente estudantes que compartilhavam o conhecimento. Aqui, debaixo das árvores, juazeiros e outras árvores típicas da nossa caatinga, eles compartilhavam o conhecimento. Aqui ao lado, esse transporte, que conhecemos tipicamente aqui no Ceará como pau de arara, ele levava os estudantes aos finais de semana da sede do município de Pentecoste para o Cipó. Os nossos resultados em 2003 também foram muito significativos, porque a comunidade do Cipó se estabelece como incubadora de células de aprendizagem cooperativa, recebendo estudantes de outras comunidades. Começa a multiplicar, então, essa metodologia para outros lugares. E a nossa primeira multiplicação é para a sede do município. Aqui nessa fotografia que os senhores podem ver, é um auditório da escola da Senec, em Pentecoste, o Centro Educacional João 23. E ali espalhou-se o boato em Pentecoste, na sede do município, que no interior, no campo, muitos estudantes estavam ingressando na universidade. E essa notícia se espalhou na sede, que nós tivemos aproximadamente 570 inscritos no nosso pré-vestibular em Pentecoste, na sede do município, nesse ano de 2003. A metodologia, cada grupo, nós denominamos de células educacionais, onde eles compartilham seus conhecimentos. Seguindo aí um pouco do nosso histórico, em 2004 tivemos uma multiplicação para o bairro de Pirambu, em Fortaleza. Então, nesse ano, a sigla PRES, que era Projeto Educacional Coração de Estudante, passou-se a significar Programa de Educação em Células Cooperativas. Mantivemos aí a sigla PRES. A ONG, a partir desse ano, passou a se denominar Instituto Coração